Era uma noite tranquila na rua. Um herói veterano procurava um pouco de descanso após um longo dia de trabalho. Todos no bar aguardavam pacientemente o início de uma transmissão importante. O veterano era um frequentador habitual daquele estabelecimento. Embora naquele dia ele não tivesse sido tão produtivo quanto de costume, trabalho era trabalho. Ele havia chegado bem a tempo para o evento crucial que estava sendo transmitido para o mundo inteiro. A comunidade estava votando se deveriam ou não punir o herói mais famoso do mundo. A votação estava encerrada. Tudo o que restava era anunciar o resultado. 325 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. A decisão era unânime. O presidente do parlamento se dirigiu ao acusado, codinome Máscara. As evidências são claras sobre suas atrocidades contra a humanidade. Você é responsável por múltiplos massacres durante a guerra e por supervisionar a prisão injusta e a execução de mais de 30 mil pessoas no expurgo das altas patentes da nossa comunidade. Além disso, você atacou povos aliados de outros países e destruiu relações comerciais entre duas nações, causando uma severa escassez de alimentos na região norte de nossa comunidade. Apesar de tais crimes, o Conselho Supremo decidiu que não sentenciaria o herói à morte. Afinal, mesmo com tantas atrocidades, ele ainda era útil ao mundo. Os governantes queriam garantir que esse recurso continuasse disponível para a humanidade, caso outra invasão alienígena ocorresse. Assim, ele foi restringido a ocupar apenas 2 papéis na sociedade, o de líder supremo e o de marechal supremo da comunidade. Ele manteria o título atual de herói especial, o único de sua espécie. No entanto, foi imposta a ele uma obrigação inegociável. Se o mundo fosse ameaçado novamente, ele deveria retornar imediatamente ao campo de batalha para lutar pela sobrevivência da humanidade. A cena então volta ao bar, onde conversas refletiam a forte divisão de opiniões públicas sobre o herói conhecido como Máscara. De um lado, os mais velhos compreendiam a realidade do mundo. Eles sabiam que, se não fosse por ele, ninguém estaria vivo para ter aquelas discussões. Graças às ações de Máscara, o mundo era um lugar mais seguro. No entanto, alguns achavam que ele não era mais necessário para a sobrevivência da humanidade. Esses indivíduos acreditavam que os governantes, que haviam ganho poder por causa das ações do herói, tinham manipulado as gerações mais jovens para pensar de maneira diferente. Para eles, o crédito pela sobrevivência do mundo pertencia a todos, e não apenas a um único homem. Por outro lado, uma parte da população sabia que, no dia conhecido como o Inferno, quando todos já haviam perdido a esperança e os heróis falharam contra a invasão, Máscara foi o único a se manter firme e sair vitorioso. Ainda assim, muitos o odiavam por não superar os horrores do passado. Ele acreditava que aquilo era apenas a primeira onda de uma invasão e que o futuro da humanidade ainda estava em risco. O pior de tudo era que ele sugeria que alguns dos maiores heróis do mundo estavam aliados a uma força secreta que queria destruir a humanidade. De volta às câmaras da comunidade, Máscara foi colocado diante de uma escolha. Ele poderia manter a honra que lhe havia sido concedida pela humanidade, que se dizia grata por suas ações. Mas também lhe disseram que ele deveria ser grato à humanidade por lhe permitir viver, já que ele ainda era considerado um criminoso. Nesse momento, o herói teve um vislumbre de consciência. Ele se perguntou o que estava acontecendo. Por que ele estava ali? Ele sabia que havia morrido em um ataque surpresa do Lorde dos Cavaleiros Entrelaçados. Seria aquilo um flashback de sua vida anterior? Ele se lembrou de estar no mesmo lugar, sendo julgado e traído por seus companheiros, quando uma força desconhecida lhe deu uma escolha: tornar-se um herói. Não podia ser. Ele estava sendo dado uma segunda chance. Um sistema apareceu, informando suas opções. Ele havia completado sua missão original: reconstruir a humanidade e formar uma aliança com poder suficiente para enfrentar qualquer crise existencial. Agora, ele tinha 2 caminhos a seguir, com recompensas diferentes dependendo de sua escolha. O caminho do herói. Uma nova crise havia surgido. Mesmo que os humanos não compreendessem suas ações, ele deveria continuar protegendo a humanidade nas sombras. O caminho do monstro. Uma nova crise havia surgido. Os humanos eram estúpidos e incapazes de entender suas ações. Salvar a humanidade não tinha nada a ver com eles. Já que os humanos haviam tentado matá-lo, ele deveria buscar redenção na escuridão, como um monstro sem sangue e sem propósito. O sistema o informou que,
Em 20 minutos, ele seria enviado aleatoriamente para um ambiente de nível F. Ele pensou: quem diria que eu renasceria e mais uma vez estaria diante de uma encruzilhada histórica? Desta vez, escolherei o caminho monstruoso. O presidente do parlamento começava a se irritar com o silêncio do herói. Ele sabia que o herói especial era uma existência incompreensível neste mundo, alguém sem sabedoria emocional ou política. Mesmo em uma situação como aquela, o herói ignorava os pensamentos e sentimentos das pessoas. O presidente mentalmente admitiu que a comunidade havia trabalhado ativamente para arruinar a reputação do herói aos olhos da sociedade, levando à compreensão de que ele era apenas um relíquia do passado, algo que deveria ser enterrado e esquecido. Para eles, ele era apenas um fardo que impedia a humanidade de alcançar um futuro melhor. Todo o propósito daquele julgamento era exilá-lo de todas as formas possíveis da sociedade. A partir daquele dia, ele se tornaria apenas uma lembrança inofensiva dos dias que já passaram. E, se o herói discordasse, isso provaria o argumento deles de que ele era um remanescente do passado, obcecado em manter poder apenas para benefício próprio. Todos os membros do Congresso sabiam que ele havia caído na armadilha cuidadosamente orquestrada. O herói decidiu que era hora de seguir em frente e começar sua nova vida. Eu tenho uma objeção. A multidão, que há apenas um segundo estava tão silenciosa que era possível ouvir um alfinete cair, explodiu em conversas. O presidente estava preparado para isso. As pessoas assistindo de casa sabiam que esse seria o desfecho. Para eles, não havia chance de que aquele psicopata desistisse do poder e permitisse que todos seguissem em frente. O mundo já havia sacrificado tanto por ele. Era hora de enforcá-lo por seus crimes. O mundo assistiu, surpreso, enquanto o Salvador abria mão de seu título de herói especial. Todos ficaram chocados. Não era isso que ele deveria fazer. O que você disse? Eu disse que abdico do meu título de herói especial. O herói estava cansado de proteger a humanidade e de ser culpado por todos os seus esforços. O presidente do parlamento continuou seu discurso inflamado, mas nada disso importava para o herói. Enquanto ele se afastava, explicou que não tinha problema com a decisão deles. Ele estava mais tranquilo do que jamais estivera. Isso não estava nos cálculos do presidente. Como o herói silencioso que apoiava a humanidade, ele deveria simplesmente se ajoelhar e aceitar o castigo. O presidente temia que o herói se tornasse seu maior inimigo. Precisava agir rápido. Ele planejou usar a atenção mundial para forçar o herói a abdicar de todo o seu poder. Como o herói já havia renunciado ao título, esse poder pertenceria ao mundo. No bar, os espectadores estavam intrigados com a mudança repentina dos acontecimentos. Aqueles que entendiam o que estava acontecendo explicavam a situação aos outros. Eles se perguntavam como isso era possível, já que o herói ocupava o posto mais alto do mundo. Como o presidente, que estava 4 níveis abaixo do herói, poderia obrigá-lo a fazer qualquer coisa contra sua vontade. Ninguém no planeta estava acima do nível 10, e ninguém acreditava que isso mudaria no futuro. O presidente explicou que Máscara estava onde estava porque as pessoas deste mundo haviam investido seus recursos nele. Não havia como ele simplesmente ir embora com o coração e alma do mundo. Isso seria uma afronta a todos os vivos. Para partir, ele precisaria abrir mão do poder que, segundo o presidente, não lhe pertencia. O poder começou a emanar do corpo do Salvador, colocando todos ao redor do mundo em alerta. Surpreendentemente, o herói concordou em devolver tudo. Ele ergueu o braço e liberou sua energia, forçando todos na sala a se curvarem diante dela. Aqueles que não eram fortes o suficiente imploravam por ajuda. O presidente, de nível 9, usou toda a sua força para resistir ao imenso poder. Se as pessoas no comando queriam o poder dele, ele daria tudo de volta. A energia emanando de sua mão disparou para o céu, atravessando o teto e iluminando o horizonte. Pessoas que não estavam assistindo à transmissão ficaram chocadas com o que viram. Alguns acreditaram que um monstro de classe rei havia descido ao planeta. O Salvador era tão poderoso que o feixe de energia que lançou ao céu causou raios por toda a cidade. Havia uma alta probabilidade de que a maioria do parlamento perecesse antes que toda a energia se dissipasse. Lentamente, o feixe azul começou a enfraquecer, tornando-se apenas um resquício do que foi. Foram necessários 10 minutos de intensa força para que todo o poder desaparecesse. Quando acabou, o presidente, agora o mais forte na sala, percebeu que o herói não era mais nada além de um humano comum.
O medo que o presidente sentia evaporou, dando lugar a um sorriso malicioso. O herói não se importava. Seu poder não o definia. Ele virou-se e começou sua jornada para uma nova vida. Jogou sua máscara por sobre o ombro enquanto partia. O presidente pensou consigo mesmo que o dia logo chegaria em que aquele herói não andaria mais sobre a terra. O herói desapareceu de vista enquanto seguia seu caminho. Ao passar pelas portas do prédio do parlamento, o presidente ficou em choque. Não havia como ele conseguir se teleportar depois de liberar todo o seu poder. Teletransporte aleatório ativado. Escolha um nível 4. Reino secreto. Ninho de filhotes da aranha-mãe. O portal emitia um brilho azul nas paredes da sala secreta. O esquadrão Steel Cutting atravessou enquanto seu líder explicava o objetivo do dia. Todos os membros estavam acima do nível 2, o que significava que não teriam problemas em despachar facilmente os monstros menores. O chefe final era de nível 3, e juntos eles seriam capazes de derrotá-lo. O líder se perguntou se algum de seus membros tinha medo de aranhas enquanto olhava para as duas mulheres de seu grupo. Elas não gostaram nada de ser subestimadas. Os outros membros estavam prontos para começar e queriam que o capitão parasse de brincar. Quanto mais rápido terminassem ali, mais cedo poderiam descobrir o resultado do julgamento do grande herói de codinome Máscara. Eles estavam aproveitando a situação, já que esse reino secreto só estava acessível porque todos estavam intrigados com o que acontecia no mundo real. Já tinham brincado o suficiente, era hora de ficar sério. Devemos trabalhar juntos e invadir todo o reino secreto o mais rápido possível. Sim, capitão. Todos olharam para trás quando alguém passou pelo portal. Um herói em uma nova jornada de vida avançou. O grupo percebeu que havia algo estranho naquele indivíduo que entrava em um reino secreto sem nenhum equipamento. Nosso protagonista estava experimentando coisas que não vivia há uma vida inteira. Ele havia esquecido como era entrar em um reino secreto de baixo nível. A sensação de nostalgia o envolveu. Ele não visitava aquele lugar desde que havia despertado pela primeira vez, anos atrás. Ele estava acostumado a reinos secretos de um nível completamente diferente, onde, se não derrotasse o inimigo a tempo, o local se transformaria em um reino habitado por demônios eternos. Esses lugares eram tão perigosos que até monstros normais tinham medo de entrar neles. Se você tivesse sorte de sobreviver tempo suficiente para que o chefe aparecesse, enfrentaria um deus-demônio inominável. O sistema havia decidido enviá-lo ali depois que ele renunciou a todo o seu poder e regrediu para o status de humano de nível 1. Alinhamento normal? Nenhum. Status de monstro? Indeciso. Componente de monstro? Nenhum. Ele não tinha certeza se essa escolha era sábia, mas sabia que, em sua última vida, o caminho do herói fora uma perda de tempo. Ele também não sabia se era certo estar ansioso para se tornar um monstro frio e implacável. O líder do grupo se aproximou, sendo o mais gentil possível, perguntando por que ele estava desarmado. O protagonista explicou que seus punhos eram a única arma de que precisava. O capitão deu um tapinha em seu braço, acreditando que ele fosse um artista marcial, mas ainda estava desconfiado. Ele queria saber qual era o nível profissional daquele estranho. Para alguém entrar em um reino secreto com tanta confiança, ele teria que estar no mesmo nível que ele. O capitão ficou aliviado ao ouvir as palavras, nível 1, saírem da boca do jovem. Você só pode estar brincando, irmãozinho. Estar aqui como um profissional de nível 1 só pode significar sua morte. Por dentro, o capitão estava aliviado. Ele temia perder muito dinheiro naquele dia. O protagonista escapou do aperto do capitão, dizendo em voz alta que estava ali para esmagar monstros. As pessoas ao redor sentiram pena dele. Não havia como ele sequer derrotar o curandeiro de nível 2 do grupo, quanto mais esmagar monstros. Preocupados com sua segurança, aconselharam-no a permanecer naquela sala. Quando terminassem com o reino secreto, ele poderia sair dali em segurança. Ele tentou tranquilizá-los, dizendo que não causaria problemas. O líder o alertou que, como ele estava ali procurando encrenca, não deveria esperar que eles salvassem sua vida quando o perigo o encontrasse. Enquanto saíam, a mulher mais jovem do grupo olhou para trás, desaprovando a forma como haviam lidado com a situação. O grupo lutava para chegar à caverna das aranhas. As mulheres mais velhas lançavam bolas de fogo mortais contra as aranhas, enquanto o arqueiro, com uma pontaria precisa, cobria a retaguarda de seu capitão. O lanceiro e o capitão lutavam em combate corpo a corpo,
como se estivessem lutando juntos há anos. Enquanto isso, o antigo herói observava o trabalho deles. A curandeira do grupo se aproximou e pediu desculpas pelas ações de seus companheiros. Ela queria que o estranho soubesse que o capitão era um bom homem e só estava preocupado com sua segurança. O protagonista explicou que as coisas eram tão diferentes agora em comparação à época em que ele fazia incursões. As pessoas eram muito mais progressistas e cautelosas. Ele supôs que as lições aprendidas com sangue por sua geração haviam sido passadas à geração mais jovem. Ela ficou surpresa com o jeito dele, que parecia com o das pessoas importantes da comunidade. Contudo, concordou que as políticas implementadas pelo herói Máscara haviam sido para o bem de toda a humanidade. Promovendo uma cooperação entre eles, que era para o benefício de todos, a taxa de mortalidade realmente despencou graças às ações do herói. Isso permitiu que a população de profissionais se expandisse entre a raça humana. A jovem curandeira se perdeu na conversa e esqueceu de se apresentar. Meu nome é Yen Sizi, e sou uma curandeira de nível 2. Prazer, eu sou Xiao Xiel, um profissional de nível 1. Ainda não escolhi meu caminho de carreira. Ela ficou chocada com sua admissão. Ele explicou que ainda estava pensando sobre isso. Em sua vida passada, ele foi quem criou todos os caminhos que os seres humanos seguiam, mas todas as suas escolhas daqui para frente ainda eram um mistério. Yen começou a listar as possibilidades dele em voz alta. Pelo físico de Xiao, ela tinha certeza de que ele nunca se sairia bem como um depois de curta distância. Acreditava que ele deveria se concentrar na área de conjuração de feitiços. Quando ele lançou um olhar perturbador em sua direção, ela percebeu que talvez estivesse falando demais para um estranho. Nesse momento, ele a agarrou pelo braço e atirou do caminho de um ataque de monstro que estava vindo. Os companheiros dela nunca chegariam a tempo. Xiao arrancou a perna da aranha e a usou para perfurá-la pelo olho, tudo em um movimento fluido. A aranha colapsou no chão enquanto a curandeira, Yen, segurava seu corpo. Os outros ficaram chocados com o que um suposto artista marcial era capaz de fazer. O lanceiro explicou: nunca vi um artista marcial fazer algo assim. Ele simplesmente esmagou o ponto mais vulnerável da aranha e, em um único movimento, empurrou isso através da cavidade ocular. Apenas alguém que claramente entende a estrutura de um monstro e tem grande conhecimento do próprio corpo seria capaz disso. O perigo passou. Já pode me soltar. Yen estava completamente envergonhada ao recuar dele. Xiao estava aliviado ao descobrir que escolher o caminho do monstro era muito semelhante ao caminho do herói. Essa única morte lhe rendeu 500 pontos de experiência. Ele sabia agora que poderia subir de nível facilmente matando monstros. Em sua vida passada, essa foi a razão pela qual ele se tornou um profissional de nível tão alto. Com a experiência de combate adquirida em sua última vida, ele seria capaz de alcançar esse patamar ainda mais rápido desta vez. O capitão pediu desculpas por ter julgado mal Xiao. Ele expressou sua gratidão por salvar a vida de Yen e ofereceu a ele uma parte igual dos espólios ao completar a missão. Xiao explicou que não havia necessidade de tal gesto. É apenas o certo ajudar uns aos outros nos reinos secretos. O capitão percebeu que Xiao estava deliberadamente colocando-o em seu lugar. À medida que o grupo avançava, todos lutaram juntos para completar a missão. Em pouco tempo, chegaram ao chefe, e seu plano permaneceria o mesmo. O capitão seria o tanque. A maga ficaria responsável por queimar as teias de aranha durante a batalha. O resto seria formado por distribuidores de dano básicos. O grupo progrediu tão rápido que, com sorte, chegariam a tempo de ver o final do julgamento do herói Máscara. O lanceiro, porém, não estava nem um pouco interessado no resultado. Aquele hipócrita do Máscara será considerado culpado, com certeza. Só estou curioso para saber como ele é de verdade. Ninguém tinha ideia de quem o Máscara realmente era. O grupo continuou conversando sobre ele até que Yen, a curandeira, ficou irritada. Ela defendia firmemente o Máscara e conhecia intimamente o incidente que todos chamavam de o massacre do Máscara. Ela sabia que ele havia feito o melhor que pôde nas circunstâncias em que foi colocado. O lanceiro provocou: você tem certeza de que não é uma daquelas atrizes pagas que vemos na internet? O capitão insistiu para que todos parassem de se envergonhar na frente de um visitante. Eles se concentraram no desafio à frente. O ambiente estava coberto de teias de aranha. Alguns do grupo estavam mais interessados nos itens valiosos, enquanto outros focavam no baú do tesouro deixado para trás.
Preparem-se, lá vem o chefe. A aranha soltou um grito de raiva enquanto o capitão avançava para atrair sua atenção. Os golpes colidiam enquanto os distribuidores de dano procuravam por brechas. Xiao ficou surpreso com a falta de inteligência do chefe nesse nível. Com um pouco de sorte, ele terminaria isso rapidamente. A maga manteve as teias de aranha sob controle enquanto o arqueiro protegia a retaguarda. A curandeira mantinha o capitão vivo com tudo que tinha. O chefe não teve chance contra o trabalho em equipe, morrendo em pouco tempo. Todos terão sua parte igual das recompensas, menos a do nosso pequeno irmão Xiao. Xiao não entendia por que continuavam se referindo àquele lugar como um reino secreto de nível 3, quando seu sistema claramente indicava que era um reino secreto de nível 4. O grupo percebeu que algo estava errado. O baú do tesouro não havia aparecido. De um canto escuro da caverna, uma figura misteriosa se aproximou. Uma garota usando um uniforme escolar, com a cabeça coberta por um capacete de astronauta. O verdadeiro chefe havia mostrado sua face. Ela não demonstrava sinais de valer o tempo deles, então o lanceiro decidiu terminar aquilo rapidamente. A garota possuída com o capacete de astronauta tropeçou para frente, os dedos dos pés agarrando o chão enquanto corria. O lanceiro preparou-se. Ninguém acreditava que um ataque tão direto fosse acertar, mas assim que ela ficou ao alcance, ele a perfurou. Um líquido rosa espalhou-se por toda parte enquanto sua lança atravessava o corpo dela de um lado ao outro. Todos ficaram impressionados com a cena, e, com isso, ele foi para o golpe final. Mas, para sua surpresa, teias de aranha emergiram do buraco deixado em seu torso, prendendo seus braços enquanto ele lutava para se soltar. Sem nem piscar, ela quebrou os braços dele. Não havia como cortar aquela seda. O capitão ordenou à maga que a queimasse, e o arqueiro avançou para resgatar seu companheiro das chamas. Mas, ao se aproximar, as chamas saíram do controle, como se a chefe estivesse alimentando o fogo. Quando o fogo se dissipou, todos viram uma visão horrível. A garota astronauta havia passado de 2 pernas para um monstro de 8 pernas. Xiao era o único entre eles cujo rosto não exibia choque. O lanceiro tentou desesperadamente escapar, mas estava severamente impedido pelas teias em seu corpo. Com quase nenhum esforço, a criatura de 8 pernas enfiou uma de suas patas através do peito dele. O lanceiro olhou para baixo, vendo a pata, sabendo que sua vida havia acabado. O arqueiro ficou furioso, mas Xiao segurou seu braço para acalmá-lo. Não haja impulsivamente. Se você for atrás dessa besta, será o próximo. Quando o arqueiro virou-se para confrontar Xiao, o capitão explicou a sabedoria nas palavras ditas. Eles tinham avançado tão rapidamente em direção à chefe que ainda faltavam 3 horas para que pudessem escapar. O novo plano era fazer uma retirada tática. Lutariam contra a chefe enquanto recuavam lentamente para a entrada e escapariam assim que o portal fosse aberto. A criatura de 8 pernas decidiu atacar dessa vez. O capitão era seu alvo. Suas teias dispararam da ferida exposta, enrolando-se em seu antebraço. O arqueiro imediatamente disparou uma série de flechas, mas, em segundos, ela o envolveu completamente e o deixou indefeso. O capitão gritou o nome do arqueiro enquanto ele era puxado em direção à criatura. À medida que ele se aproximava, dentes emergiram e o buraco cresceu, revelando uma visão terrível. O monstro arrancou a cabeça dele e jogou o corpo no chão. Isso deixou o capitão furioso. Ele avançou e desferiu um golpe contra o monstro, mas ela contra-atacou com uma de suas patas. O capitão estava confuso. Não há como um monstro de nível 4 conseguir contra-atacar o ataque de um espadachim de nível 3. Enquanto a aranha o puxava, o protagonista principal, Xiao, se aproximou do capitão oferecendo ajuda. Me dê sua espada. A única maneira de viver agora é se eu cortar seu braço. Se quer sobreviver, entregue-me sua espada. O capitão precisou de apenas 1 segundo para aceitar a decisão. Ele jogou a espada para Xiao, que desferiu um golpe que removeu o braço do capitão até o cotovelo. A dor era excruciante, mas ele sobreviveria. Os dois recuaram para um local seguro enquanto a curandeira, Yen, corria para selar a ferida. A maga escolheu aquele momento para perder o controle. Ela correu em pânico, gritando: "Não quero morrer em um lugar como este." Yen perguntou a Xiao por que ele também não estava fugindo. "Corra, você não pode fugir." Ele a deixou ir de propósito.
A emoção da perseguição é como um doce para um chefe como esse, conhecido como escolhido pelos deuses. Os escolhidos pelos deuses se alimentam das emoções negativas dos humanos. Delícias como medo, ciúme e ressentimento são iguarias como nenhuma outra para tais chefes. Yen ficou confusa com as palavras de Xiao. Escolhidos pelos deuses. Ele explicou que esses monstros eram escolhidos pelos deuses exteriores do vazio. Um monstro escolhido ganhava velocidade de crescimento e poder aterrorizantes, além de uma aparência bizarra aos olhos humanos. Os escolhidos pelos deuses não eram nada especial para Xiao. Ele os havia derrotado inúmeras vezes. Na verdade, o primeiro reino secreto que ele entrou, quando tinha pouco ou nenhum poder, tinha um monstro escolhido pelos deuses. Por alguma razão, o destino tinha um gosto ruim quando se tratava dele. A criatura de 8 pernas começou a liberar uma névoa púrpura no ar. Yen lançou um feitiço para repelir veneno sobre o grupo. A maga foi imediatamente dominada pela névoa. Yen percebeu que a névoa púrpura era energia espiritual, não gás venenoso. Essa era a oportunidade perfeita para Xiao. Agora que todos estavam inconscientes, ele podia revelar seu verdadeiro poder. A chefe ficou surpresa quando algo que deveria ser sua comida apareceu ao lado dela do nada. Embora Xiao tivesse renunciado a todo o seu poder, seu espírito e alma ainda estavam no nível 14. A presença espiritual da chefe não chegava nem perto da dele. A névoa rosa ativou o sistema, concedendo a Xiao uma nova habilidade. Ele informou a aranha que, graças ao ataque dela que nocauteou os humanos normais, ele podia usar sua habilidade e lutar em igualdade de condições com ela. Um mero escolhido pelos deuses deve se orgulhar de testemunhar minha existência. Quando a criatura tentou absorver sua presença espiritual, o monstro que antes era conhecido como o herói especial avançou contra ela, cortando uma de suas pernas no caminho. Além de ser longa, esta é realmente uma boa perna. Ela tentou capturá-lo enviando seda em todas as direções, mas um movimento tão simples não teve chance de atingi-lo. Xiao percebeu que talvez suas expectativas para esse escolhido por Deus fossem altas demais. Afinal, ela era apenas nível 4. Mas isso não era problema dele. Então ele continuou seu ataque. Ele correu pela parede, ao alcançá-la, desferiu uma barragem que removeu todas as pernas dela, exceto uma. Ao jogar fora todas as pernas, decidiu que era hora de terminar aquilo. Você só tem uma perna sobrando. Então vamos acabar com isso. Quando ela tentou se arrastar, ele decidiu aliviá-la desse luxo. Sem pernas à disposição, ela fez o melhor para rastejar. Sua mão parou no meio do movimento quando o monstro ficou em sua frente. Quando você estava brincando com humanos, não achou que sua vez chegaria tão cedo. Não é? Ele colocou o pé na cabeça dela, encerrando essa luta patética. Nível 4. Raid no ninho da aranha-mãe do reino secreto completo. Recompensa da missão deveria ser uma perna de aranha. Os sobreviventes serão automaticamente transportados para fora do quarto secreto. As pessoas continuavam com seu cotidiano, o tipo de movimento que se espera de uma grande metrópole. Yen andava atordoada. Já fazia mais de 2 horas desde que ela havia sido teleportada para fora daquela armadilha infernal do reino secreto. O capitão deles foi levado às pressas para o hospital. Ela e o mago conseguiram sair por conta própria. Ela não fazia ideia se Xiao tinha saído vivo, mas assim que pensou nisso, ele estava ali bem na frente dela. Após sua vitória, Xiao foi teleportado para a cidade de hoje. Ele tinha um grande problema. Era tão poderoso em sua vida passada que dinheiro não era algo com que lidava, o que significava que agora estava completamente sem dinheiro. Estava procurando alugar um quarto, mas não podia pagar nem a unidade mais barata. Havia muitas coisas sobre a sociedade que ele simplesmente não entendia, e ele teria dificuldade para sobreviver sozinho. Felizmente, ele havia causado uma boa impressão em uma curandeira em particular. Ele não estava acostumado a ouvir seu nome ser chamado, mas eventualmente olhou para cima. A curandeira do quarto secreto estava lá. Ela não gostou que ele não soubesse o nome dela e a chamasse de curandeira. Ela explicou seu nome para ele, para que ele nunca o esquecesse. Acima de tudo, ela estava aliviada por ele ainda estar vivo. A melhor coisa sobre ela era que ela era rápida em aprender. Ela devia a vida a ele, então ele ficaria com ela de agora em diante. Ela explicou a história de sua cidade enquanto caminhavam para sua casa. Tinha apenas 40 anos,
criada após o desastre que aconteceu. O rápido desenvolvimento e urbanização da cidade original a transformaram em uma vila urbana. Eles chegaram à casa dela por volta do momento em que ela terminou sua história. Ela explicou que ele não precisaria se preocupar com inconveniências, pois teria seu próprio quarto. A medalha ao lado da entrada chamou a atenção de Xiao. O pai dela a recebeu após o grande desastre. Ele era um herói e um soldado, muito mais forte que um simples profissional de nível 2 como ela. Ele era um profissional de combate corpo a corpo de nível 5, que participou de muitas batalhas. Ele adorava contar histórias sobre o tempo que passou lutando lado a lado com a Máscara. Eles eram tão próximos que não só acampavam juntos, mas também comiam da mesma panela. Ela não sabia se as histórias eram verdadeiras ou não. As histórias eram recitadas em sua família desde que ela era pequena. Ela sabia que provavelmente eram mentiras. Seu pai era um bêbado que gostava de brincar com palavras. Nada disso parecia com a Máscara que o mundo conhecia. Ela explicou a Xiao que seu pai havia falecido. Ele sofreu muito com o tempo que passou na guerra. Enquanto seu corpo foi curado, sua alma nunca se recuperou e ele faleceu pouco depois de ser dispensado do exército. Xiao perguntou sobre sua mãe, e ela explicou que sua mãe faleceu ao dar à luz sua irmã. Não ouse me dar essa expressão. Tudo isso está no meu passado e não vê que estou vivendo bem. Ela mostrou a casa para ele. Vou pegar um cobertor para você. Mas coisas como roupa de baixo e pijama você terá que providenciar. Um lugar como aquele não era o que ele esperava. Assim que começasse a ganhar dinheiro, ele se certificaria de pagar o aluguel dela. Uma garotinha em uma cadeira de rodas apareceu. Ela não ficou feliz em ter um intruso em sua casa. Sua irmã explicou a situação e disse que ele ficaria com elas de agora em diante. Oh, irmã mais velha, você é tão gentil em trazer pessoas que acabou de conhecer para nossa humilde morada. Ela se virou e voltou para dentro sem dizer mais nada. Não se preocupe, ela vai se acostumar com você. Eventualmente, ela apenas não está muito feliz no momento. Uma pessoa que ela admira está sendo julgada injustamente aos olhos do público hoje. Michelle ficou chocada ao ver que ele tinha tantos fãs. Ela realmente acreditava que o mundo inteiro estava contra ele. A irmã mais nova de Yen passava os olhos pelo lixo que a internet espalhava sobre seu herói. Ele é apenas um bastardo egoísta que jogou fora todos os nossos preciosos recursos. Ainda há muitas coisas perigosas por aí, e era responsabilidade dele nos proteger, mas ele simplesmente escolheu ir embora. Ninguém deveria acreditar que ele simplesmente abriu mão de seu poder. Veja como ele se teleportou no final. A irmã mais nova de Yan ficou furiosa com as coisas que leu. É como se as pessoas deste mundo fossem cegas. Como podem mentir para si mesmas sobre a realidade do mundo em que vivem? A Máscara não dependia de ninguém. A humanidade deveria estar agradecida pelo que ele fez por eles. Ela começou a lutar com os guerreiros do outro lado de seu teclado, sem tempo para se preocupar com o jantar ou com os convidados de sua irmã. A única pessoa por quem eu sairia foi rejeitada por uma civilização. Os dois se sentaram para um jantar simples preparado por Yi. Ele estava acostumado a comer qualquer coisa que pudesse, então isso era definitivamente um deleite. Naquela época, ele era realmente um herói de verdade. Sacrificou tudo pela segurança da humanidade. As notícias continuavam a caluniar a realidade do que aconteceu. O mundo está determinado a não ser grato a um único homem. Sem a Terra, o Sol gira do mesmo jeito. Sem a Máscara, os seres humanos também podem seguir em frente com glória. A Máscara está realmente fugindo de seus crimes. Xiao? O que você acha? Não tenha pressa. Você pode comer o quanto quiser. Todos acreditam que ele é um criminoso. Então acho que ele é apenas isso, um criminoso. Yen nunca perdia a oportunidade de defender a Máscara. Ela estava chateada por ele estar sendo frio com uma grande pessoa. Alguém estava gritando obscenidades na frente de sua casa. Ela explicou que a Kaijian Investment estava assediando sua família, ameaçando incendiar a casa com todos dentro. Ela correu para confrontá-los. Finalmente, podemos vê-la cara a cara. Sabe, você é uma pessoa difícil de rastrear. Yen nunca os enganou. Ela sempre foi sincera e direta. Não tinha interesse em vender a casa da família. Eles sabiam demais sobre sua situação pessoal e não perderam tempo em atacá-la sobre a tragédia que aconteceu com ela e sua equipe mais cedo naquele dia. Um dos intrusos era um profissional capaz de jogar jogos mentais com suas presas.
Eles deram a ela 5 dias antes de começar a assediar sua família. Também haviam reduzido a oferta de 3 milhões para 100 mil dólares federais. Ela nunca venderia sua casa, então isso realmente não importava. Eles estavam confiando em informações que haviam obtido ilegalmente. Sabiam que ela precisava de dinheiro para continuar o tratamento de sua irmã mais nova e que, atualmente, sua conta bancária possuía apenas 30 mil dólares. Xiao já havia se cansado disso e decidiu se manifestar. O intruso babaca se apressou para cumprimentar quem ele acreditava ser o namorado dela. Quando ele se apresentou, Lien gritou para ele não apertar a mão do cara, dizendo que ele era um mago especializado em ataques mentais, mas era tarde demais. Xiao caiu na armadilha. O babaca esperava destruir o estado mental de Xiao. Ele não seria muito duro com o namorado, apenas o faria dormir por alguns meses. Mas percebeu que algo estava errado. Ele já deveria ter chegado lá. Quando parou e verificou seus arredores, percebeu que estava em apuros e precisava sair daquele lugar imediatamente. Mas era tarde demais. Uma onda gigante caiu sobre ele, esmagando-o. Ele estava completamente submerso na energia mental de Xiao. Algo escuro e maligno pairava nas profundezas deste oceano sem fim. O monstro, na verdade, era ele quem não acordaria tão cedo. E não conseguia entender quais táticas o babaca estava tentando usar. Chantagem? Era exatamente isso. O mais inteligente dos dois subordinados segurou seu amigo. Ele explicou o óbvio. Você acredita que pode enfrentar alguém que acabou de derrotar nosso líder? Acredita que está no nível do nosso líder? Eles perceberam que estavam em uma situação ruim e precisavam recuar imediatamente. A mensagem é clara. Yin, não esperávamos que você encontrasse alguém para protegê-la tão rapidamente. Mas que isso sirva de aviso. Se ousar atacar nosso pessoal, as coisas não serão tão fáceis da próxima vez. Você o colocou em coma, Xiao. Sim e não. Ele forçou a entrada no meu mundo mental. Isso é simplesmente a consequência de sua ação. Há quanto tempo você está lidando com o assédio? Pouco depois da morte do meu pai, há cerca de 4 anos. Na época, estávamos financeiramente estáveis, então eles usavam táticas de intimidação. Sempre que eu não estava por perto, batiam na porta e ameaçavam minha irmã mais nova. Felizmente, me tornei uma curandeira de nível 2 e entrei para a equipe do capitão. Isso os manteve afastados por todo esse tempo. Eles nem esperaram um dia antes de tentar nos atacar novamente. Porque o governo não ajudou você. Eles foram criados para dar tratamento preferencial às famílias dos soldados que lutaram na Grande Guerra. Xiao percebeu que, embora ele tivesse essas práticas em vigor, obviamente não estavam funcionando. A resposta simples para isso é dinheiro. Porque eles nos ajudariam quando seria mais benéfico ajudar as pessoas ricas de lá. Lien insistiu que ele era seu convidado e que não deveria estar ajudando a lavar os pratos. Ele explicou que isso era o mínimo que podia fazer para mostrar sua gratidão. Se ela ia abrigá-lo e alimentá-lo, ele faria o máximo que pudesse para aliviar seus fardos. Ela explicou que suas dívidas com ele continuavam crescendo. Não só ele salvou sua vida, mas também protegeu sua casa de indivíduos perigosos. Quais são seus planos daqui para frente? Você vai se juntar a uma nova equipe. Espero que o capitão acorde. Se não, não terei escolha a não ser encontrar uma nova equipe confiável. A realidade do que acontece nos reinos secretos não é muito boa. Não apenas os grupos competem para ganhar o máximo que podem de cada reino secreto, mas há rumores sobre grupos que traem seus próprios membros. A máscara só pode fazer tanto por nós, pessoas normais. Mesmo com sua regra de proibir as pessoas de se matarem nos reinos secretos, nada realmente impede que isso aconteça. Ela o informou que, se encontrasse um grupo, ele seria a primeira pessoa que recomendaria. Xiao sabia que ninguém ficaria ao lado de um monstro em batalha e que o caminho que ele havia escolhido seria solitário. Tarefa: Cavaleiro Habitante, Reino Secreto de nível 4. Descrição da tarefa: esta não é uma tarefa desafiadora, mas benefícios inesperados podem surgir se você invadir este reino secreto. Requisitos de teste: limpe o reino secreto sozinho. Tempo restante de preparação: 12 horas. Um portal se abriu dentro de uma igreja gótica. Xiao entrou, pronto para resolver a situação. Graças ao sistema, ele podia entrar em uma masmorra sempre que quisesse, de onde quisesse, o que lhe permitia pular os canais oficiais. Ele datou a masmorra para a Era Média Europeia.
Parou em frente a 2 gárgulas e soube imediatamente que eram seus inimigos. Eles se arrancaram de seus poleiros, prontos para a batalha. Gárgulas escarlates, nível 3. Quando não há inimigos, parecem apenas estátuas, mas quando as pessoas passam, tornam-se feras ferozes. A superfície de pedra de alta qualidade lhes dá alta defesa e também torna suas presas mais perigosas. Os gárgulas de pedra eram inimigos temíveis. Tinham um corpo forte que não era fraco contra magia. Nem ataques físicos nem mágicos faziam muito efeito neles. O time Slash Iron teria sido dizimado imediatamente contra uma força dessas, mas Xiao estava pronto para essa batalha. Que pena vocês terem que me enfrentar sem nem tentar. Ele segurou as cabeças dos dois na palma das mãos. Tais inimigos eram uma perda de tempo para ele. Todas as janelas de vitral do edifício se iluminaram e o exército de gárgulas apareceu. Venham! O exército se soltou de suas amarras e tomou o ar. Xiao decidiu lutar em seus termos. Ele saltou no ar, socando, chutando e cortando. Com o passar do tempo, o chão ficou coberto de pedras até que restasse apenas um. Ele o segurou pelas asas. Você parece assustado. Eu acredito que pedra não deveria ter sentimentos. E o rasgou como se fosse um pedaço de papel. O chefe fez sua aparição. Líder Lack, estátua de pedra, nível 4. Comparado aos gárgulas, este era diferente. Muito tempo foi gasto para criá-lo. Dava para perceber que era uma estátua distinta. Você se atreve a esmagá-lo com suas mãos? De que serve um demônio com o corpo e a aparência de um humano? Essa aparência só me faz querer matá-lo ainda mais. Morra, sua abominação. Um grupo de 4 profissionais invadiu a Catedral Gótica, mas tudo o que encontraram foi escombros. Isso não faz sentido. Esta masmorra apareceu há apenas 12 horas. Somos definitivamente a primeira equipe a entrar. Nosso contato no Bureau de Inspeção garantiu isso. Alguém extremamente forte esteve aqui antes de nós. Olhe para este fragmento. Está partido como se alguém o tivesse rasgado com as próprias mãos. Como isso é possível? Olhe ali. O profissional apontou para um pilar gigante na igreja gótica. O chefe estava em exibição, perfurado no peito com sua própria lança. O chefe do Bureau de Inspeção do Reino Secreto estava furioso. Ninguém tinha ideia do que estava acontecendo. Relatórios estavam chegando do campo, dizendo que as masmorras estavam sendo limpas antes que alguém tivesse a chance de chegar a elas. Na melhor das hipóteses, alguém estava negligenciando suas funções, mas no pior dos casos, alguém tinha um informante no Bureau de Inspeção do Reino Secreto. Eles precisavam descobrir como essa equipe de indivíduos estava escapando da monitoração de sua divisão. Na superfície, um amador poderia interpretar isso como algo bom, mas a realidade era que isso tinha chance de dar muito errado. Embora na superfície parecesse que a Federação estava mais seguro com esse indivíduo por aí. Mas e se essa pessoa não registrada começasse a emboscar as equipes de expedição à medida que apareciam para limpar as masmorras? A geração mais jovem não conseguia entender os horrores dos reinos secretos antes de o Bureau de Inspeção ser estabelecido. A principal causa de morte não eram os monstros, mas sim a ganância e o desespero que corriam soltos, e as equipes tinham que fazer o possível para cuidar de seus companheiros humanos acima de tudo. Era a responsabilidade deles garantir que o mundo não regredisse a tais práticas bárbaras. A primeira infiltração relatada foi no reino secreto dos gárgulas de nível 4 e com base nas evidências disponíveis, o intruso estava no nível 4, no máximo nível 5. As evidências apontavam para um único indivíduo. A destruição de todos os restos estava alinhada com essa teoria, explicando por que havia tanto desperdício sendo deixado para trás. Um único indivíduo não tinha como processar a quantidade de materiais e espólios de tantas masmorras, então eles focariam sua atenção nisso. Eles capturariam o culpado seguindo o rastro do dinheiro. A equipe foi orientada a ficar de olho no mercado e observar padrões que se alinhavam com os espólios dos 7 reinos secretos que haviam sido atingidos, devendo reportar imediatamente. Essa tática provavelmente não funcionaria. Xiao realmente não tinha muito uso para o dinheiro. Ele nem se importava que estava sendo enganado nas vendas de materiais. Seu objetivo principal era ficar mais forte. Por enquanto, ele tinha dinheiro suficiente para não ser um fardo para Yen. Sua voz chegou a seus ouvidos assim que ele pensou nela. Ele a avistou tentando vender uma espada para um empresário suspeito. Ela simplesmente não era uma boa vendedora.
Explicou que a lâmina tinha história e já havia matado muitos monstros, mas o empresário usou isso a seu favor. Explicou que esse era o motivo pelo qual não podia pagar muito por ela, com todos os arranhões na lâmina. Ela quebraria após alguns usos, valendo apenas como sucata. Como a relíquia que meu pai deixou pode ser considerada sucata. Ele elevou o preço para 3.500, insinuando que era apenas porque ela parecia tão desesperada. O nome da espada era Corvo Voador. As despesas médicas da irmã vinham em primeiro lugar, o que significava que ela tinha que deixar a espada ir. Isso seria um grande dia de pagamento para o empresário suspeito. Ele sabia reconhecer um amador quando via um. A espada que ela segurava era forjada de ferro de brasa, um material realmente raro e, portanto, muito valioso. Ele poderia vendê-la por pelo menos 10.000. Xiao interveio quando o empresário estava apressando Yen para vender. Ela ficou surpresa ao ver Xiao, mas fazia sentido que ele estivesse ali fazendo suas próprias negociações. O sistema de Xiao informou que o equipamento era uma lâmina longa profissional de nível 5, categorizada como equipamento especial. Descrição do equipamento. Embora à primeira vista seja apenas uma lâmina longa antiga, contém alguns materiais metálicos raros e especiais, manchados com o sangue de um deus demônio. A questão é, isso é uma bênção ou uma maldição? Yen, você me venderia essa lâmina? Vender para você. O empresário ficou furioso. Ele podia sentir que essa preciosa oportunidade estava escapando de suas mãos. Xiao pagou a Yen imediatamente, e o empresário sabia que estava acabado. Os dois se sentaram em um banco, segurando seus novos itens. Yen não conseguia aceitar tanto do homem a quem devia sua vida. Xiao insistiu que ela já o havia retribuído por salvar sua vida e que ele pelo menos lhe devia dinheiro por permitir que ele ficasse com ela e por cozinhar refeições tão deliciosas. Ele insistiu para que ela aceitasse o dinheiro pelos custos de acomodação, no mínimo. Na realidade, ele lhe devia muito mais dinheiro pela lâmina. Não era tão simples quanto ela acreditava. Ele não poderia informá-la dos motivos, mas a lâmina valia muito mais do que meros 10.000. Isso a chocou, pois para ela a lâmina era apenas uma relíquia do passado. Mas ela suspeitava que ele tinha muitos segredos. Ela já estava formando uma pequena lista. Como ele havia saído da masmorra das aranhas antes que qualquer membro de sua equipe acordasse, como ele conseguiu tanto dinheiro em tão pouco tempo. Mas ela não era do tipo que invadia os segredos dos outros. Ela pediu a ele que fosse gentil com o Corvo Voador. Era a última coisa que os irmãos tinham para os ligar ao pai. Corvo Voador. Como um corvo que vem e vai livremente, escondendo-se na escuridão. O nome era perfeito. Yen normalmente guardava suas emoções para si, mas sentiu que era sua responsabilidade informá-lo sobre a história do Corvo Voador. Você conhece o incidente do Grande Fantasma? Aconteceu aqui na Cidade do Dia. Sim, um monstro de nível 10 emergiu de um reino secreto e começou a devastar a cidade. Nem o exército nem os heróis profissionais conseguiram resistir à presença de tal monstro. Qualquer um que pudesse lutar pegou em armas. Foi por causa do sacrifício deles que nós, pessoas comuns, conseguimos escapar. Meu pai também foi morto nesse incidente. A única coisa que restou dele foi sua lâmina. O Corvo Voador. O Grande Fantasma emitia uma radiação horrível que cobria quase metade da cidade, transformando tudo o que tocava em verde, desde as nuvens no céu até os materiais simples que compunham a fundação da cidade. Pessoas comuns se transformavam instantaneamente em uma poça de carne e sangue, e qualquer um que estivesse perto do incidente morrerá eventualmente por envenenamento por radiação. Você pode dizer que Shenlu foi uma das sortudas. Ela foi tocada pela radiação e perdeu o uso das pernas, mas sobreviveu. Outros não tiveram tanta sorte. Ela era tão talentosa com a espada. Seu talento era tão grande que permitia vencer espadachins avançados na escola com nada mais que uma espada de treino de madeira. Seu futuro era brilhante. Todos acreditávamos que um dia ela se tornaria ainda mais forte que nosso pai. Mas agora temos que pagar profissionais de alto nível para impedir que a radiação se espalhe. Essa é a razão pela qual escolhi não ser um especialista em combate corpo a corpo. Tornar-me um curandeiro me deu uma taxa de sobrevivência maior. Tenho que estar aqui para minha irmã. Não posso arriscar minha vida descuidadamente. Fui transferido da linha de frente para cuidar do incidente do Grande Fantasma. Eu o eliminei com um soco,
mas o fantasma havia causado estragos na cidade do dia por mais de 10 horas. Eu não percebi o quanto aquele monstro havia causado devastação na vida das pessoas comuns envolvidas naquele incidente. Por isso odeio tanto os monstros. Eu tinha certeza de que, após o incidente do grande fantasma, a máscara havia arranjado para que o governo federal alocasse uma grande quantia de fundos para garantir a segurança da vida de cada vítima de desastre. Sua irmã deveria ter sido reembolsada por seus tratamentos. Isso realmente aconteceu todo esse tempo. Vamos para casa. Sinto como se uma pedra tivesse caído de meus ombros. Se você achou minha comida boa, vou mostrar minhas verdadeiras habilidades culinárias esta noite. Enquanto saíam, Xiao passou por 2 membros do Bureau de Inspeção durante um trabalho de investigação para desvendar a trilha que os levaria até ele. Se eles soubessem o quão perto estavam do culpado. De volta para casa, Shenlu estava tirando uma pausa de sua batalha com os guerreiros do teclado quando invasores começaram a bater na porta da família. Ela sabia que eram as pessoas da empresa de investimentos Kaijiane. Ela não era covarde. Mesmo sem suas pernas, protegeria a casa da família. Ela se armou e foi para a batalha. Ao chegar ao portão, os inimigos forçaram sua entrada. Ficaram felizes ao ver que alguém estava por perto, mesmo que fosse apenas Shenlu. Ela atacou para defender a honra de sua família, mas caiu ao chão. Ter apenas espírito não era suficiente. Ela permaneceu no chão, olhando desafiadoramente para cima. O líder zombou de sua condição e enviou seus homens para vasculhar, ou melhor, destruir a casa. Estávamos planejando ensinar a Xiao uma lição que ele não esqueceria tão cedo. A busca não deu em nada. O líder queria levar Shenlu de volta com eles, mas seus homens insistiram que não era uma boa ideia. Sequestro era um crime sério. Então, decidiram tomar uma rota diferente. Ele ordenou que um de seus homens ficasse para trás com o caminhão e o colocasse de ré quando os outros 2 chegassem. Dessa forma, seria apenas um pequeno acidente causado pela perda de controle do caminhão. Era uma pena que o caminhão estivesse cheio de presentes coletados das lixeiras da área residencial. Era importante para eles permanecerem cidadãos respeitadores da lei. Os 2 chegaram em casa ensopados. Uma tempestade havia começado no meio do caminho. Rápido! Estamos quase lá. Yen ficou chocada ao ver sua irmã Shenlu deitada no chão. Os portões haviam sido arrancados de casa. Enquanto a ajudavam a se sentar, ela explicou o que havia acontecido. Um dia, aqueles desgraçados vão pagar pelo que fizeram. Xiao, você pode levá-la para dentro? Vou trabalhar nos portões. Ela se virou em direção ao portão demolido. Xiao olhou para trás e viu um caminhão de lixo que havia destruído a entrada e estava despejando todo o lixo aos pés de Yen. Ela mal conseguia se controlar. Oh, eu não percebi que esta era a casa da senhora Yan. Como pude confundir este lugar com o depósito de lixo? Bem, pelo menos está chovendo. Você pode ficar aí e se limpar sem precisar levar essa bagunça para dentro de casa. Esperem muitos mais presentes da empresa Kaijiane. Yen queria ir para o lado de sua irmã, mas Xiao explicou que isso só pioraria as coisas. Dê a ela um minuto para se recompor. Yen passou por eles marchando. Havia uma névoa azul e ominosa emitindo de seu corpo. Xiao e Shenlu ficaram na chuva. Você pode me dizer por que é assim? Diga-me. A justiça neste mundo, na minha experiência, nunca houve. E no futuro, não conte com isso. Tem que haver ao menos justiça. Note que essa mentira é apenas fabricada a partir da injustiça. Mesmo a chuva que cai sobre todos é desigual. Xiao estendeu a mão em direção à sua espada. Ela cai sobre aqueles que sofrem tanto quanto sobre os ímpios. Este mundo é injusto. Então a chuva que cai em um mundo injusto também é injusta. Yen estava devastada pela realidade diante dela. Você sabe que, aos meus olhos, os problemas de sua família são menores. Não tenho interesse nos problemas e injustiças que você também está passando. Deveria estar focando minha energia em coisas mais importantes. Mas parece que os problemas sempre vêm até mim de qualquer maneira. Que dor de cabeça. Senhor Xiao, por que está saindo? Tenho lixo para tirar. Você está louco? Aquela empresa é o equivalente a Yakuza. O chefe deles é dito ser pelo menos nível 5, sem contar os inúmeros membros de nível 3 e 4 que tem. Você acabou de se envolver nos problemas da nossa família. Não quero que você se machuque. Você não precisa carregar os problemas da família nos ombros. Sim, isso é realmente um incômodo,
uma total perda de tempo. No entanto, há apenas uma cura para esses tipos de problemas, e ela definitivamente envolve quebrar crânios. Por que gosto tanto de usar a violência para eliminar meus problemas? A tempestade continuava a bater na cidade do dia, forçando os cidadãos a se abrigarem. As ruas estavam desertas, do jeito que uma organização de valentões gostava. Xiao entrou em cena enquanto dois perdedores bem vestidos saíam de seu quartel-general. Ele olhou para o grande edifício e percebeu que tinha muito trabalho pela frente. Ele entrou no prédio, espada em punho, e foi imediatamente notado pela segurança. Fazia tempo que não se divertiam com encrenqueiros. Eles se aproximaram com sorrisos no rosto. Você sabe onde está. Como se atreve a carregar uma arma neste estabelecimento? Xiao os ignorou. Se cuidassem de seus próprios negócios, ele continuaria cuidando dos seus. Enquanto tentavam detê-lo, ele continuou seu caminho sem perder o ritmo. Atrás dele, duas poças com pedaços caíram no chão. Missão: lâmina sacrificial de sangue. Descrição: esta lâmina, que já provou muito sangue no campo de batalha, foi despertada mais uma vez. Ou talvez o que foi despertado foi o sangue do deus demônio. Requisitos da missão: usar o corvo voador para eliminar todos os seres hostis. Recompensa da missão: o corvo voador usará o sangue para passar por uma atualização. Seguranças de reforço, armados com katanas, saíram para cumprimentá-lo. Ele é hostil? Todos, tomem cuidado. O grupo o cercou, aumentando sua vantagem. Dois dos esquentados decidiram atacar primeiro. Eles avançaram, aumentando seu impulso ao atacar. Nenhuma de suas cabeças ainda estava presa ao corpo quando passaram por Xiao. O terceiro forçou sua aura na lâmina, o que fez Xiao olhar para ele com fúria nos olhos. No instante seguinte, Xiao removeu aquele braço e intencionalmente enfiou sua lâmina no lado do homem. Os outros viram isso como uma abertura e avançaram. Ele soltou a lâmina e os golpeou no peito com um soco. Como o portador da arma pode ser tão forte com as próprias mãos? Foi a última pergunta que ele fez. Xiao continuou seu caminho. Qualquer um com bom senso seguia na direção oposta. Os membros da Yakuza aspirantes estavam discutindo o assunto perfeito no momento. Lucros acima de tudo era o lema deles. Se conseguissem redevelopar a propriedade das irmãs, todos fariam um grande lucro. Um subordinado entrou correndo para avisá-los que alguém estava matando seu caminho até o topo da torre. Diga-nos os detalhes importantes. Quantas pessoas ousam invadir nosso quartel-general? Um único indivíduo. Apenas um. Alguém tem desejo de suicídio. Mas o líder não era tão precipitado. Ele sabia que sua organização fazia o possível para evitar indivíduos poderosos. Como algo deu tão errado que eles estavam nessa situação? Era uma pena ter que lidar com esse problema. Mas era hora de começar a trabalhar. Ele se levantou, muito preguiçoso para levantar seu machado do chão. Antes que pudessem sequer sair da sala, Xiao já havia chegado ao local deles. Eles ficaram chocados ao ver alguém matar um homem implorando por sua vida. Quando Xiao chegou ao patamar, o medo percorreu suas espinhas ao vê-lo. O líder tentou encontrar as palavras certas para prepará-los para a batalha. Um mago, um guerreiro e um atirador assumiram suas poses de batalha. Xiao comentou sobre eles serem profissionais de nível 4, e eles acreditaram que isso significava que ele entendia a situação em que estava. Eles o questionaram sobre sua razão para estar lá. Senhor, ele é quem colocou Tu Jing em coma. Xiao não era tolo. Sabia que era hora de se tornar um monstro. Ele mergulhou o grupo na escuridão. Ele acha que desligar as luzes vai mudar alguma coisa. O atirador era especializado em trabalhar na escuridão e ativou sua visão noturna. Levou um segundo para seu cérebro compreender o que estava diante dele. Monstro! A chuva continuava caindo do lado de fora. Lá dentro, era hora de os corpos começarem a cair. O atirador estava aterrorizado com o que via. Desta vez, sua visão noturna era uma desvantagem, pois ele foi o primeiro a morrer. Xiao eliminou Joseph, o atirador, rapidamente. O cheiro de sangue alertou seus companheiros sobre sua morte. Um relâmpago iluminou a aproximação de Xiao, salvando o líder da morte súbita. Ele apenas conseguiu bloquear a tempo. Se tivesse sido mais lento, não estaria contemplando a situação em que se encontrava. O mago aproveitou a oportunidade e lançou um grande espinho de gelo na direção de Xiao. Xiao o desviou sem muito pensar.
Não apreciava ser interrompido enquanto brincava com sua presa. Então o mago perdeu a cabeça sem pensar duas vezes, e o líder logo o seguiu. A espada corvo voador estava encharcada de sangue. Se eu fosse reforço para esta empresa, teria ido para casa. Esses caras não tinham chance, se ao menos tivessem valorizado suas vidas acima de um emprego. Xiao saiu, deixando uma bagunça em seu rastro. O chefe finalmente apareceu. Xiao farejou o ar e sentiu o cheiro de um profissional de nível 6. Esperava que este espadachim pudesse oferecer uma boa luta. Ele podia sentir que Xiao não era um demônio, pois não possuía a loucura demoníaca que se sente na presença de tais escórias, e também sabia que ele não era um especialista em transformação, pois não conseguiria emitir uma aura tão poderosa. Ele sabia que uma criatura assim era rara, e quando tudo acabasse, morto ou vivo, o corpo de Xiao o compensaria pelas perdas que trouxe para sua empresa. Uma empresa como essa só podia existir se as pessoas no poder a apoiassem. Esta empresa não era diferente. Pena que as pessoas no poder não estavam do lado da humanidade. Eles passavam todo o tempo tentando fundir humanos com demônios. Então ter um híbrido como esse cair em suas mãos compensaria as falhas que aconteceram aqui hoje. O espadachim desapareceu e foi direto para a cabeça de Xiao. Sim, isso ia ser interessante. Em um movimento, o espadachim de nível 6 sabia com o que estava lidando e decidiu ensinar uma lição ao meio-demônio. Sua barragem não teve efeito sobre a armadura de Xiao. O espadachim decidiu que era hora de terminar. Ele fez um ataque a queima-roupa no peito de Xiao. Um sorriso se espalhou em seu rosto quando forçou o demônio a desviar, colocando na posição perfeita para um golpe surpresa com uma Python 357 na cara. Este ataque era sua carta na manga, tão devastador que ninguém jamais havia sobrevivido. Sentiu que era uma pena não poder capturar a criatura viva, mas o corpo deveria ser suficiente. Quando a fumaça se dissipou, Xiao estava lá, irradiando ódio em seu rosto, e o espadachim sabia que as coisas tinham tomado um rumo ruim. Não havia como alguém desviar daquele ataque. Ele só poderia ter evitado se soubesse que o ia fingir desde o começo. Quem é você? Como poderia saber? Xiao respondeu. O 19º estilo ceifador. Xiao nunca tinha visto alguém com um nível tão baixo ser capaz de realizar tanto com o estilo que ele criou. Era fácil de aprender e qualquer um podia dominá-lo se colocasse tempo e esforços suficientes. Mas havia uma regra que todos que aprendiam tinham que seguir. Apenas aqueles que estavam no caminho da retidão podiam usar tal estilo. Xiao o confrontou sobre esse fato. Que negócios um monstro como você tem com isso? Sim, este é o estilo criado por Mask. Você não vê que estou usando para aniquilar um monstro como você. Isso não é justo. Sua corporação inteira foi construída sobre a destruição de famílias inocentes. Realmente não me importo quem pisou em seus calos ou nos de alguém que você se importa. Mas deixe-me tornar isso fácil de entender, demônio. O progresso da sociedade humana continuará infinitamente, e qualquer força que o impeça, seja criaturas ou a própria humanidade, será considerada pecadora, e suas transgressões devem ser erradicadas. O caminho que trilho sempre foi justo. Um monstro como você não pode compreender tal coisa. Ele avançou, uma barragem de ataques o cercou enquanto se movia, mas Xiao já estava cansado de brincar. Ele trouxe seus golpes pesados, decidido a mostrar a essa escória como o caminho do ceifador deveria ser usado. Seu primeiro ataque iniciou o desvio, enquanto o segundo ataque acertou em cheio, e uma barragem de ataques como nenhuma outra se seguiu. Enquanto estava em seu leito de morte, o espadachim se perguntou que tipo de monstro usava ataques sorrateiros. Se você não estivesse tão cheio de si, teria me ouvido claramente dizer quem eu era. Xiao sacou sua lâmina de pássaro e a alimentou com sua última refeição da noite. Nome do equipamento: Corvo de Sangue. Tipo: crescimento ilimitado. Detalhes do equipamento: esta lâmina, que foi manchada pelo sangue de demônios, acolhe seu próprio renascimento. Um mar lamacento de sangue está escondido dentro de seu corpo. Enquanto a empunha, este mar de sangue surgirá agressivamente. Quando o usuário não precisar dela, esta espada pode ser guardada em um espaço do sistema e pode ser retirada para a realidade a qualquer momento. Habilidade especial: crescimento ilimitado do Corvo de Sangue. Envia uma poderosa lâmina de sangue que pode facilmente rasgar o chão. Então, você não é mais o Corvo Voador. Agora, é o Corvo de Sangue. Você sabe que não mudou nada na superfície.
mas posso dizer que você anseia por força. Xiao e o Corvo de Sangue seriam perfeitos juntos. Um monstro de crescimento infinito emparelhado com uma lâmina demoníaca de crescimento infinito. Os dois juntos pareciam um pouco poderosos demais. Xiao encontrou um retardatário e alimentou o Corvo, enviando a explosão para fora da lateral de um arranha-céu. A batalha dentro do quartel-general corrupto havia atraído o exército. Suponho que isso era esperado, considerando que essa empresa tinha alguns apoiadores bem importantes. O exército passou seu tempo com sabedoria.